O Senado aprovou ontem a PEC da gastança. A esperteza eleva em 145 bilhões de reais o teto de gastos pelo período de 2 anos e também autoriza gastos extras de 23 bilhões de reais, o que aumenta a farra com o dinheiro dos pagadores de impostos para 168 bilhões de reais. O texto segue para a Câmara de Deputados e a expectativa é que seja analisado na semana que vem. Ana, antes de passar a bola, só para adicionar mais uma informação, porque o relator da PEC, Alexandre Silveira, chegou a rejeitar uma emenda que foi sugerida pelo senador Oriovisto Guimarães, que pedia que a elevação do teto fosse um pouco menor, de 100 bilhões, e uma redução de prazo de 2 para 1 ano, mas a sugestão foi rejeitada. Paula, o impressionante é a agenda de retrocesso e de amputação das prerrogativas do Congresso para 2023, né? Como nós temos falado aqui com todas as letras, sem filtro e sem censura, o golpe já foi dado e esse golpe no povo brasileiro, ele começa com a ruptura das instituições e a diminuição do poder institucional do Congresso, empurrando essa PEC bomba aí goela abaixo. Né? Mas, aliado, vou repetir, você disco arranhado, não adianta. O golpe foi dado com a PEC para diminuir o poder do Congresso. Essa PEC bomba, mas as mudanças nas leis de impeachment para ministros do Supremo Tribunal Federal, eles podem desrespeitar a Constituição, que não serão submetidos a pedidos de impeachment, eles estarão protegidos, e o pacotão da democracia do Renan Calheiros, que proíbe cidadãos, jornalistas de criticar políticos. Tudo vai virar violência política. Ou seja, o golpe foi dado, rupturas já estão sendo consolidadas, e essa é uma delas. Lembrando também, Paula, eu estava vendo até, tive que ver, né, ossos do ofício, o Twitter do Humberto Costa, ele celebrando, ele comemorando a independência do Congresso. Não é a independência do Congresso, ele está comemorando mais um ponto de roubalheira, né, que o partido dele agora, mais um tijolinho ali no caminho para a perpetuação do poder. Agora, o mais impressionante, eu vou ver se eu jogo aqui no nosso grupo para a gente colocar na tela, não sei se a gente tem, o tweet do senhor Rodrigo Pacheco. Rodrigo Pacheco foi ao Twitter e disse que as instituições estão funcionando. Eu vou ver se eu acho aqui, vou passar a bola aí para o pessoal e achei. Aqui, o Rodrigo Pacheco diz o seguinte: o Senado cumpre mais uma vez o seu relevante papel social a aprovar a PEC, denominada PEC da transição. Temos aí, né? Nesta quarta-feira, com o parecer elaborado pelo senador Alexandre Silveira. Pois bem, o Rodrigo Pacheco cumprindo relevante papel para ajudar o PT a se perpetuar no poder e diminuir o poder da instituição legislativa chamada Congresso Nacional. Rodrigo Pacheco é um covarde que se escondeu atrás de uma covardia histórica, que viu o país ser atropelado pelas inconstitucionalidades de vários ministros, principalmente Alexandre de Moraes, e agora vem tuitar que o Senado cumpre o seu relevante papel. Onde estava o papel do Senado, senhor Rodrigo Pacheco? Em frear esse tipo de atrocidade jurídica, o país entregue ao caos jurídico, ao caos social, exatamente por esses desmandos, e o senhor tem a cara de pau de ir ao Twitter dizer que o Senado cumpre mais uma vez o relevante papel. O Senado vai voltar a ser relevante para a sociedade a partir do momento que Rodrigo Pacheco sair da cadeira de presidente da Casa. Ana, é natural que ele se preocupe com os R$600 do auxílio, porque ele é muito caridoso também, muito generoso com as vítimas do desastre lá de Mariana, que esperam uma indenização
mínima para uma tragédia que não tem como pagar, e ele é o dono, sócio majoritário do escritório que defende a Vale, que quer reduzir o valor da indenização em alguns bilhões para poder pagar os honorários, inclusive do Rodrigo Pacheco. Então ele é coerente, além de tudo é coerente. Ele está lutando para agradar ao partido que garante a sua reeleição, e com isso ele não permite que algum ministro tenha o pedido de impeachment julgado, e ele garante os honorários. É tudo tão óbvio, que é o que eu digo sempre, a única coisa que não preocupa os ladrões brasileiros é a montagem de um álibi que seja menos tosco, como os apresentados por todos os ladrões, a começar pelo chefe, Lula. Cris, é bom lembrar que essa PEC no Senado foi aprovada em 2 turnos. No primeiro turno foram 64 votos a favor, 16 contra. E no segundo turno o placar foi de 64 a 13. Eram necessários 49 votos. Então no segundo turno foi aprovado com 64 a 13. Esse número chama atenção e na lista de partidos, conforme os partidos orientaram a votação de cada bancada aí, me chamou a atenção Republicanos, que é o partido que fazia coligação com o PL, com o Progressistas, na campanha por reeleição aí do presidente Bolsonaro. Já deu uma de traidor quando foi apresentado o relatório, né, do PL em relação ao segundo turno, especialmente, mas depois também, falando do primeiro turno, veio aquela multa milionária absurda, aquela resposta absurda de Alexandre de Moraes para o PL, e aí o Republicanos caiu fora. Agora orienta toda a sua bancada a votar a favor dessa PEC do rombo, que, como vocês bem disseram, agora ganhou o eufemismo de PEC da transição pela imprensa militante. Você tem esses nomes, Cris? Eu tenho os nomes, foi publicado pela Gazeta do Povo hoje, eu até publiquei no meu Twitter. Tem gente aqui no nosso chat pedindo, inclusive está pedindo no seu nome aqui, até ia ler o chat aqui e acabei fechando, mas estava pedindo aqui, Ana, publica os nomes. Eu coloquei o link para a matéria da Gazeta do Povo, que tem todos os nomes, e tem inclusive essa lista dos partidos, como cada partido orientou. Apenas o PL e o Progressistas orientaram para votação contra. Os outros todos orientaram para votação a favor. Algumas bancadas aí, como a bancada feminina, por exemplo, que engloba senadoras de vários partidos, deixou livre. Mas eu queria fazer um comentário sobre esse tweet do Rodrigo Pacheco que você trouxe aí, Ana, porque ele está nesse momento com 6 mil curtidas, deixa eu ver se é bem isso, 6.305 curtidas e 10.200 comentários. Quando isso acontece, é porque não agradou. E vamos lembrar que as redes sociais do presidente do Senado covardemente são fechadas, né? Mas ela tem bastante gente aqui comentando, quem já seguia ele antes pode comentar, e é muito engraçado que você abre o tweet aqui, os primeiros comentários todos dizendo o que, imagino eu, a imensa maioria dos brasileiros leu dessa aprovação por votação acachapante aí no Senado, quando ele fala, né, do orgulho e tudo mais. Vem aqui, ó, quando eu li eu achei que era um meme, não me pareceu crível um presidente do Senado tão absurdamente desconectado da realidade ou capaz de tamanha desfaçatez. Aí outro comentário, irresponsáveis, não aprenderam com os governos passados do PT, a história irá cobrar a todos, com juros e correção. E aí vem uma outra seguidora dele comentando, o que denominas papel social? Os brasileiros chamam patifaria de gastança irresponsável, paga por quem trabalha, produz e tem o valor de sua produção surrupiada para cobrir as patifarias que vocês elaboram. Nesse nível, o povo brasileiro está acompanhando e não está gostando nada da atuação do Senado nesse fim de legislatura. Vamos ver como é que a Câmara responde a isso, né? Porque tem muitos deputados que foram reeleitos e continuarão sob o crivo do eleitor a partir de janeiro. Então, vamos acompanhar de perto isso. Silvio, como bem lembrou a Cris, essa PEC ainda precisa passar pela Câmara. Necessário o apoio de 308 dos 513 deputados, também em 2 turnos. É isso. Bom, eu vou ser breve aqui, eu concordo com tudo que foi dito pela nossa bancada. Agora, desde a redemocratização do país, as legislaturas, o período de 4 anos, o mandato
de deputados, elas são marcadas pontuadas na história por exemplo, 2 impeachments de presidentes. Então é o Congresso que derrubou o Collor, é o Congresso que derrubou a Dilma, por CPIs históricas como a dos Correios, que investigou o mensalão, a dos anões do orçamento, até por uma Assembleia Constituinte em defesa da liberdade. Essa legislatura que está indo embora, com uma renovação pequena na Câmara de 40%, vai ser lembrada como a legislatura mais covarde da história. E não só, cúmplice dessa ditadura do judiciário que está em curso no país quando entregou de bandeja a cabeça do deputado Daniel Silveira, rasgando a imunidade parlamentar por um crime que não existia, por uma prisão prevista na Lei de Segurança Nacional que foi revogada depois, uma quinquilharia da ditadura militar. A Câmara é cúmplice. Sobre o Rodrigo Pacheco, muito brevemente, o Rodrigo Pacheco era um advogado, entre outras causas, além de defender, inclusive, réus da época do mensalão, o seu escritório defendia a Samarco, que é a Vale, como Augusto já trouxe aqui. Ele foi alçado à figura de deputado federal sem ter passado por mandatos menores no seu estado, em Minas Gerais. Depois disso, ele se tornou uma das principais lideranças do PMDB na Câmara de forma meteórica. Foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte 2 anos depois, em 2016, perdeu e, por ter perdido, foi premiado com o comando da CCJ, a comissão mais importante da Câmara dos Deputados. Depois lançado ao Senado, eleito senador, eleito presidente do Senado, e agora ele demonstra qual é o real talento que ele tinha, né? Agora a gente está conhecendo o talento do Pacheco.